Bem, vamos lá. A rodada já começou com um jogo entre o Ceará e o Sport. Um jogo que sinceramente eu não esperava nada dele. Nada. Não estava esperando nada dele. E realmente não tinha muito a se ver. O Sport, ele tá com um treinador novo. Vai ser apenas o segundo jogo desse treinador e parece que o time andou para trás. De vez em quando ainda você via o time na área ofensiva do adversário, criando oportunidades claras, mas hoje nem isso você viu. Você viu um relampejo ali no final, mas não dá para comparar. Obviamente o time foi para trás no desempenho. E o Ceará, cara, que é aquele time, cara, que joga feio, mas traz resultado, né? Você vai analisar ali, não tem jogadas mirabolantes, não tem lances bonitos, não tem grandes jogadas individuais, mas você tem jogos vencidos. E num campeonato de pontos corridos isso é importantíssimo, tanto que a posição do Ceará tá aí para comprovar, né? Preciso falar mais alguma coisa? Vamos lá, acabou o Vasco Fortaleza agora. O Vasco ganhou o Fortaleza, ganhou bem, 3-0, jogou melhor o tempo inteiro. Teve o gol mais rápido do Brasileirão, não sei se só dessa edição ou da história, eu creio que é só dessa edição. Não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que já teve gol mais rápido. Pegando a história toda do Brasileirão, né? É uma competição... Se for considerar todas as competições que hoje são consideradas como campeonato nacional, tem mais de 50 anos, cara. Você pega ali... Até mais, você pega os primeiros campeões ali nos anos 30, ali, 40, muito mais tempo que isso. Agora falando do jogo, o Verratti mostrou de novo a capacidade dele na bola aérea. É um cara fantástico, é um cara que é a maior esperança do Vasco sempre. O Ceará, que jogou logo antes, ele também é conhecido pela bola aérea, mas hoje ele mostrou que tinha outros recursos. Já o Vasco já não. O Vasco continua tendo só esse recurso, mas hoje jogou bem, dominou o jogo, venceu por 3-0 e foi muito merecido, de verdade. E alerta pro Fortaleza, hein, porque se jogarem como jogaram hoje, o rebaixamento não tá muito longe não. Bem, gente, acabou agora São Paulo e Grêmio, virada do São Paulo. São Paulo jogou melhor desde o princípio do jogo. Se propôs a ser o time que estava atacando, que estava buscando as jogadas ofensivas. Só que aí no contra-ataque, no primeiro tempo, o Grêmio vai lá, se aproveita e de forma brilhante faz o gol. Aí chega o segundo tempo, o São Paulo empata. Aí tem uma polêmica, um lance muito polêmico que acabou do VAR decidindo pelo... É o VAR, né? É o VAR. Mas acabou decidindo pelo pênalti, que o São Paulo converteu e tá aí, né? 2-1 São Paulo. É uma campanha com pouquíssimas derrotas, só perdeu o jogo anterior a esse. Mas é um time que até antes do fim desse jogo aí tinha o mesmo número de vitórias do que de derrotas, uma. Então não tá muito boa a situação, tanto que o São Paulo estava na zona de rebaixamento antes desse jogo, mas agora com a derrota é o Grêmio que está na zona de rebaixamento. O São Paulo ele subiu bem, foi para a primeira metade da tabela e eu acho que o São Paulo tem condições plenas de se manter por lá. Tá fazendo um bom trabalho, sim. Bem, tô aqui depois do clássico Bavi. Cara, um jogo animadíssimo, cara. Animadíssimo. É que eu tinha falado algumas rodadas atrás, né, cara? Não tem como. Chega num clássico, você não pode avaliar quem tá bem na tabela, quem tá mal na tabela, quem tá jogando bem nos últimos jogos. Porque clássico é clássico, meu amigo. Muda tudo. Tudo muda num clássico. E foi isso que a gente viu naquele jogo na Bahia. E um jogo eletrizante. O Bahia acabou vencendo por 2-1.
Cara, eu queria poder botar melhores momentos aqui nos vídeos, mas vocês sabem como é que é com copyright, né? Direitos autorais. Acabamos de falar do clássico lá na Bahia, né? Agora vamos falar do clássico em São Paulo. Porque quem fez o calendário acho que não se atentou muito a isso, né? Porque essa semana a gente teve vários e vários clássicos por todo o país. Seria uma semana perfeita para ser a última rodada do Brasileirão, né? Porque geralmente a última rodada já tá a maioria das coisas tudo definida, entendeu? Então seria legal. Seria legal ter separado esses clássicos para 38ª rodada e a 19ª também, né? E de volta, né? Claro. Mas não foi o caso, então estamos aqui para poder falar de Corinthians e Santos. Cara, foi um clássico, cara. O que falar disso, né? O Santos ele jogou bem melhor do que ele vinha jogando. Mas mesmo assim o Corinthians dominou completamente. Teve alguns lances ali, Soteldo tentando alguma coisa, algum outro jogador tentando alguma coisa, mas o Santos não conseguiu fazer frente ao Corinthians. Mas também foi aquele negócio, né? Clássico e aguerrido. Também não estava conseguindo fazer frente, mas também não estava dando condições do Corinthians ir lá e acabar com o jogo, né? Mas sabe aquele ditado? Da água mole e pedra dura? Pois bem. Tanto o Corinthians bateu na defesa do Santos que acabou furando. Bem, o jogo seguinte foi Juventude e Fluminense e, pelo amor de Deus, né, cara? Eu acho que o torcedor do Fluminense deve estar uma arara hoje, essa semana, porque empatar com o Juventude... Muito desculpa para os torcedores do Juventude, mas vocês sabem, né? O time de vocês tá uma draga essa temporada, então... Qualquer time que entra em campo com Juventude tem que pensar nos 3 pontos, cara. E me desculpe, mas o Fluminense fez muito pouco para quem estava querendo mesmo ganhar a partida, cara. Se eu não me engano, o Juventude abriu o placar, né? Aí o Fluminense empatou logo em seguida. E vou te falar, cara, eu não sei se é porque eu tava assistindo todos os jogos em simultâneo, mas acabou dentro de campo sendo um jogo que menos me chamou a atenção. Eu esperava que o Fluminense fosse atropelar o Juventude. Flamengo e Botafogo, outro grande clássico. Mais um daqueles jogos que quem olha só pra tabela acaba não conseguindo entender por que aconteceu isso. Mas clássico é clássico, cara. Clássico é clássico. Botafogo tá num momento que ele tá buscando voltar ao futebol que tinha no passado. O Flamengo, por sua vez, tem mostrado um futebol muito bonito. Muito bonito. Só que hoje tava praticamente o meio campo inteiro do time não tava jogando, basicamente. 3 jogadores poupados, o outro expulso, né? O Gerson tava com efeito do cartão. Mas foi um jogo, cara, que por mais que o placar engane, né? Porque você pensa 0-0, foi um jogo horrível, né? Mas não foi não, cara. Não foi não. O goleiro do Botafogo fez brilhantes defesas. E se não fosse por ele, com certeza esse jogo aí teria terminado 2-3-0. Fácil, fácil. O Botafogo também teve uma chance aqui, outra ali, mais no segundo tempo. Teve umas que realmente assustaram. Mas acabou assim mesmo, 0-0 e mais um clássico na mesma rodada, né? E, meu amigo, acho que não foi o último não, cara. Bragantino e Palmeiras, cara. Primeiro tempo só deu Bragantino. O Red Bull Bragantino dominou o primeiro tempo. Basicamente teve aquele negócio de quem não faz leva, né? Porque teve várias e várias oportunidades durante o primeiro tempo, fez só um golzinho. Aí no segundo tempo o Palmeiras voltou diferente, começou a fazer muita pressão.
Até que ali perto dos 30 minutos sai o primeiro gol de cabeça ali na área. Depois o Palmeiras vira, cara. E não tem muito o que dizer, né? O Palmeiras está se mostrando que segue firme na disputa pelo título. Bem, vamos ao último clássico da rodada, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? A Raposa contra o Galo. E numa disputa muito acirrada, muito apertada, em que o Cruzeiro jogou melhor em alguns momentos, o Galo assustou em outros. A gente teve aquele clássico 0-0. O que dizer sobre isso? Deixe aí nos comentários, que eu me recuso a comentar desse 0-0 aí. Vamos lá, Internacional e Mirassol, o último jogo da rodada. Cara, foi um jogo equilibrado sim, vamos lá. Mas o Internacional, mesmo no primeiro tempo, quando tomou o gol, tava jogando muito melhor que o Mirassol, cara. Muito melhor. Tava tendo as melhores oportunidades, estava chegando mais ao gol. E se não fosse pelo Walter, cara, o Inter teria ganhado esse jogo de goleada. Mas mesmo assim, eu quero lembrar vocês que eu falei desde aquele jogo contra o Palmeiras que o Inter não era tudo isso. Não era essa máquina avassaladora que estavam cogitando que fosse. E alguns lances mostraram bem isso nesse jogo. No segundo tempo, o Internacional empata. Até chega a virar, mas o gol foi anulado pelo VAR. E cara, o Walter fez muitas defesas incríveis, cara. Foi de fato o melhor jogador do Mirassol na partida. Então galera, assim que a gente encerra mais uma rodada. Tô preparando um especial para a parada do Brasileirão. Desculpa pela demora desse vídeo aqui. E te vejo na próxima rodada.